Fala aí, pessoal, beleza? Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre um problema que pode ser comum de alguns parceiros, né? A questão do tintométrico. Eu fui abordado lá na feira da Autocom por um dos parceiros que me questionou sobre essa questão e eu falei com eles, cara, eu me lembro de cabeça que tinha como resolver isso. E aí o parceiro foi o parceiro chamado Charles quase que me espancou lá por causa do tintométrico. Eu falei com ele, cara, vou fazer um vídeo porque eu acho que tem como resolver isso. Mas eu estava em dúvida. E aí eu perguntei com a Gildilene, a nossa querida professora Gildilene, e ela me explicou. Vocês estão vendo ela aqui no cantinho, né? Eu, de vez em quando, eu vou trazer algumas vezes a Gildilene aí para vocês, para que ela possa explicar um pouco sobre algumas questões específicas do E-Trade, como funciona, como contornar determinadas situações, entendeu? Então, depois que a Gildilene me explicou sobre como funcionar o tintométrico dentro do E-Trade, eu falei assim, pô, vou gravar um vídeo, agora estou balizado pela Gildilene e vou gravar um vídeo para poder explicar para a galera como que funciona essa configuração. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como configurar isso no E-Trade, tanto na parte de produtos ali, como a operação ali na hora da venda. A gente vai ver como é que funciona isso tudo direitinho. Mas vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa de fazer. Aliás, acho que antes de mais nada, né? Preciso de explicar o que é o tintométrico. Tem gente que às vezes não atende loja de tinta, né? E aí às vezes pode não ter se deparado com essa situação, né? Quando você está lá numa loja de tinta, você tem um carro, levou lá seu carro batido, foi arranhado lá seu carro, ele vai fazer uma tinta para esse carro. São uma quantidade muito grande de cores, né, que existe nessas empresas. E aí você meio que precisa de fabricar essa tinta para aquele carro específico. Tem uma fórmula para isso. E aí é que entra esses sistemas tintométricos que são fornecidos pela própria fábrica. Então vamos dar um exemplo da Sherwin-Williams. Sherwin-Williams é uma marca de tinta, ela tem lá o sistema dela tintométrico, que, sei lá, você vai precisar de um amarelo, um preto, tem um preto de 200 variações diferentes. Aí tem uma formulazinha para você colocar as bases, né, daquela cor para chegar naquele tom de preto que você pinta o seu carro. E aí, como que ele faz isso? Pelo sistema tintométrico. Existem alguns softwares que conectam nesses sistemas para puxar essas informações, mas isso é uma coisa muito específica, né? Talvez, quem sabe, um dia, né, o nosso querido programador do futuro, né? Cá estou eu, senhores. Pode ser que no futuro a gente venha fazer alguma coisa nesse sentido. No momento não temos uma quantidade de cliente que tenha demanda para usar o tintométrico. Valeu. Isso é um ponto, né? Porque usar o tintométrico é muito caro, porque você manter essa conexão, essa relação aí com essas marcas de tinta que são várias, né, no mercado, isso é um custo alto, então acaba se cobrando muito. Então não é uma loja de tinta qualquer que vai habilitar um controle de tintométrico, vai ter um custo maior. Então diminui um pouco o número de clientes e muitas vezes esses números de clientes que a gente tem, que a gente atende geralmente pequeno negócio, médio porte, né? Tem até algumas lojas ali, cadeias de loja e tal, mas costumeiramente a gente tem um nicho de cliente ali na loja de tinta mais de entrada, né? Em outros segmentos, supermercado, a gente consegue pegar alguns clientes maiores, né? Mas as lojas de tintas a gente ainda está engateando, talvez essa falta do tintométrico é que esteja travando a gente para pegar esses clientes maiores. A gente está estudando essa possibilidade de fazer, não vou descartar, mas no momento não tem nada ainda martelado sobre isso, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês como que a gente configura essa questão do tintométrico. O tintométrico, galera, é o seguinte, quer ver? Eu salvei aqui no meu Safari, ó. Esse aqui é o software da Sherwin-Williams. Quando você vai fazer uma tinta, sei lá, esse amarelo solar aqui, ele fala que você precisa dessas bases aqui, tá vendo? Ó? Você vai bater essas bases aqui para fazer a fabricação desse amarelo. E aí você tem um custo da embalagem, né? Você tem o custo aqui dessas tintas, né? Que isso aqui é tudo pesado, né? Você vai colocar essas gramas ali, né? Você tem aqui o custo da tinta e você tem o custo da embalagem que ele vai colocar e ele vai colocar aqui o valor final de R$61 nesse 1 litro de tinta aqui, né? 1,3 litro mais ou menos, né? Então, ele vai meio que
dar o valor de custo. Ele não está jogando ali, vamos dizer, nenhuma margem, nada nesse sentido, entendeu? E aí, muitas das vezes, o que o cliente precisa com relação ao tintométrico é fazer o controle dessas bases. Isso aqui é o mais importante para o cliente. Por quê? O cara que trabalha com tintométrico, ele tem uma loja, beleza, ele está ali acompanhando a loja, ele está vendo alguma perda, algum problema ali maior com relação à utilização dessas bases. Essas bases são caras, né, para fabricar tinta. Então, quando o cara tem multilojas, fica um pouco mais complicado dele conseguir controlar isso. Então, ele precisa de ter um controle de estoque dessas bases, até mesmo para ele fazer os pedidos das bases que estão faltando, etc. e tal. Essas bases, elas têm esses códigos que são tudo codificado mesmo, são vários tipos de base lá. Deve ter umas 100, 200 bases diferentes de tinta. E aí você vai misturando aquelas bases e vai fazendo as cores. É essa pegada aí. Então, o software deles já tem essa questão. A ideia desses caras não é utilizar o RP para fazer essa consulta aí da fórmula, entendeu? É mais para fazer a baixa de estoque. Então, a gente pensou numa situação aqui que dá para você configurar o E-Trade para trabalhar com essa gestão de estoque da base, que é a maior necessidade desses clientes, entendeu? E aí é onde a nossa Gildilene entrou explicando para a gente como que faz essa parte, né? Então, eu vou explicar para vocês aqui. Primeiro de tudo, você vai precisar de cadastrar essas bases, beleza? Então, o que eu fiz? Ó, eu cadastrei algumas bases aqui, ó. Eu vou pegar uma cor de teste lá, espero que eu pegue a certa aí, né? Porque eu cadastrei as bases para essa cor aqui. Eu acho que eu lembro mais ou menos o código. Mas, ó, cadastrei a base LP 505, 508, 511. Você vai cadastrar todas as bases que você vai trabalhar ali com a Sherwin Williams, né? Tem umas peculiaridades que você vai precisar de fazer com o seu cliente na hora que você for orientar ele para cadastrar essas bases. Primeiro de tudo, você vai colocar no código principal do produto. Às vezes você usa o código 1, às vezes você usa o código 2, não tem problema. O código que você usa para localizar os itens lá, quando você bate o código lá no campo de texto lá, da localização da venda, tá? Você vai colocar o código da base como sendo o código principal, para facilitar o operador ali na hora. Porque se você for colocar ali só no nome, vai dar muito trabalho. Tem que ser uma parada rápida para ele lançar, tá? Então, você vai colocar o código da base, tá? E aí, meu amigo, você vai fazer isso aí com várias bases, tá? Você não precisa de pôr preço de venda, porque a não ser que venda esses insumos, né? Se ele não vende essas bases diretamente para o cliente final, você pode até marcar ela como insumo lá, tá? Você vem aqui na integração, marca como insumo, ele não vai permitir vender essas bases lá diretamente, só como se fosse um insumo de uma fabricação, tá? Um outro ponto que você precisa aqui é de marcar que ela é quantidade fracionada. E aí você pode colocar uns decimais ali, você pode botar 4, 5 decimais. Você pode aumentar a casa decimal ali desse fracionado, tá? Mas isso é importante porque você vai vender frações, né? E é isso, você vai cadastrar esses caras. Próximo passo, você vai cadastrar as embalagens. Então, ó, eu cadastro as embalagens aqui, ó, embalagem de quarto e embalagem de galão. Tem duas embalagens aqui. Acho que é embalagem de galão. Cadê acho que eu bati errado aqui, peraí. Embalagem de galão. Aí, eu escrevi o nome errado, por isso que não apareceu. Embalagem de galão. Pronto, show. A embalagem de galão, ela não vai ter fracionado, porque não tem como você vender meia lata. Você não vai partir a lata no meio. Então, é basicamente o que está lá nas bases, só que você vai colocar como sendo sem fracionar, beleza? Show. E aí, por fim, você vai fazer o item fabricado, que vai ser um produto que você vai chamar de tinta automotiva. E aí você vai cadastrar 2 tipos, um de galão e um de quarto, que depende da embalagem, tá? Então, cadastrei o galão aqui para vocês terem uma ideia, ó. O cadastro normal, só que você não vai colocar preço de venda, não vai. Você vai ter que deixar o preço de venda aberto ali para o cara poder informar na tela, tá? Porque esse preço vai pegar a fórmula que está lá e depois vai mudar, entendeu? Você não pode colocar fracionado, porque isso aqui, se você tem, tipo, galões diferentes ou embalagens diferentes, você vai colocar várias tintas automotivas ali, tá bom? Mas não põe fracionado. Porque você não vai vender meia lata de tinta, né? Você vai vender, geralmente, uma lata, né? Tipo, aí depende do tamanho, 300, 400, 500, aí você vai fazendo várias tintas automotivas ali.
Um ponto que você precisa de marcar aqui é o permite complemento. Isso tem que estar, porque você vai colocar o nome da tinta nesse permite complemento. Porque esse nome da tinta ele é variado. E você precisa de saber, ter um histórico, né, de qual tinta que foi, que você gastou e tal. Então, essas jogadas aí, beleza? Aqui na integração, você vai marcar que é um produto fabricado. Até aí, tranquilo, tá? Então, tô passo a passo aqui no vídeo mesmo. É um vídeo mais de aprendizado mesmo, escolinha do professor Raimundo aí, só que na verdade é da Gildilene, escolinha da professora Gildilene. Então, na produção, você vai criar um produto lá, fabricado, né, que é essa tinta automotiva. Aqui você tem que ficar atento ao seguinte, você vai marcar, permite alterar a composição, show, e vai deixar essa opção de multiplica a quantidade. Isso é importante, tá? Tem que estar multiplica a quantidade. Por quê? Quando você coloca que você vendeu 2 latas, 2 galões, aí você vai colocar a fórmula de 1 galão e ele vai multiplicar aquilo pela quantidade que você está vendendo ali na tela de vendas, tá? Como default, você precisa de ter algum insumo. Então, o que você vai colocar aqui de insumo? Você não pode colocar as bases. Não, porque as bases vai ser adicionada na hora da venda, tá? O que tem que entrar aqui de insumo é apenas a embalagem. Porque a embalagem não vai mudar, meu amigo. Se você for fazer o amarelo, o verde, o preto, qualquer um que seja, a embalagem vai ser a mesma. Então, a embalagem já fica default, beleza? Então, a embalagem ali já fica já padronizada, tá? E aí, você vai marcar permite alterar a composição. Show? É esse corre aí. Não tem muita complexidade, é bem tranquilo. E agora eu vou mostrar para vocês que a gente tem o estoque, né? Quando você vai dar entrada, você vai dar entrada lá nas bases, tá? Eu vou lá na tela de saídas agora e vou meio que como se eu estivesse vendendo ali, tá? Então vamos colocar aqui, eu acho que eu vou ter que liberar a edição de preço. Se você tiver alguma questão de segurança que você não pode liberar a alteração de preço unitário, você pode marcar lá, tem uma opção que você permite você mudar o valor do produto apenas para mais, entendeu? Então você pode usar essa opção também. Permite alterar preço unitário. E aí ele não vai conseguir jogar para menos, você deixa o valor da tinta automotiva, tem que estar zerado, tá? Porque aí ele vai jogar o preço aqui na hora, tá bom? Ok? Até aqui tranquilo, né? Então vamos lá então. Vamos colocar aqui a nossa Alex Texas, né? Vamos puxar ela aqui. E só para vocês terem uma ideia, eu vou bater base aqui, ó. Você vai ver que eu tenho uma quantidade em estoque das minhas bases. São 100 unidades de cada base, entendeu? As embalagens também estão com 100. Como que vai funcionar? O seu vendedor, ele vai pegar essa fórmula aqui, que a gente está vendo aqui nesse canto, e vai jogar lá na tela de ordem de produção, ok? Então vamos lançar aí um produto. Aí você coloca o tinta automotiva, é bom você meio que fazer um gatilho também para não ficar muito complexo do cara localizar, entendeu? Então, geralmente, o que você vai fazer? Você faz, ó, tinta automotiva, quarto, por exemplo. Eu coloco as abreviações ali, entendeu? Eu tenho que fechar a tela e abrir de novo, né? Eu esqueci desse detalhe. Esqueci desse pequeno detalhe. Então, vamos arrastar essa tela para cá. E vamos localizar aqui, ó, nossa Alex Texas de novo. Tinta automotiva, galão. Eu vou colocar aqui que eu estou vendendo 3 tintas. Qual que é o preço final do galão? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 63,66, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 63,66. Geralmente você pode pôr a margem que você vai usar aqui já nesses programas, que ele já vai te dar o preço final aqui. Porque aqui é um exemplo da própria Sherwin Williams, né? E aí tá sem margem, mas você pode definir a margem ali que ele já vai puxar automático, tá? O ponto aqui é esse camarada aqui, ó. Você vai aqui nesse complemento escrever, ó, qual que é a cor dele, ó, amarelo solar. 01676 amarelo solar. Eu vou colocar isso aqui, ó, amarelo, vou colocar aqui, ó, 01676 amarelo solar. Você pode colocar o que você quiser aqui de descrição, entendeu? Geralmente você põe a cor ali para poder sair. Tinta automotivo, código ali da Sherwin Williams e a cor daquele item, né? Daquela fabricação que você está fazendo, né? Quando você confirmar aqui, você vai vir aqui do lado aqui, ó, nesse alterar composição. Aqui que é a mágica da parada, beleza? Então vamos lá então, ó. Eu tô aqui no sistema da Sherwin Williams. Esse sistema pode ser esse aqui manual, se o cara tiver aberto lá, como pode ser esse outro aqui do lado, ó, consultar fórmulas online. Eu vou bater 01676 aqui só para a gente ver, ó.
É o mesmo sistema, tá? 0,676. Só que aqui não vai ter a margem, né? Então, geralmente, o cara tem lá, o pesador vai lá pesando aquilo na máquina, né? Vamos pegar esse aqui. Acho que foi esse aqui que eu deixei meio que separado ali. Vamos fazer um concentrado, ó. O que você vai fazer? Eu vou fazer quanto? Vamos dizer que eu vou fazer 200 ml. Só pra gente brincar aqui, tá? Quando você coloca 200 ml, ele vai dar a fórmula que você vai precisar de usar aqui para os seus 200 ml aí de produto, tá? Beleza? Deixa eu arrastar um pouco para cá isso aqui. Isso aqui eu vou dar uma encolhida aqui, deixa eu ver se consigo encolher essa tela aqui, ó. Vou dar uma diminuída aqui só para ficar mais fácil para vocês verem, beleza? O que o cara vai fazer, ó? Ele vai vir aqui e vai começar a bater a fórmula para fazer a fabricação, ó, LP 508. Aí ele vai colocar o quanto que é 0,4, entendeu? Aí ele vai bater LP 511, que são as bases, 68,6. Aí ele vai bater LP 505, ele vai bater 79,1. E ele vai bater LP 550, que é 80,7. Isso daqui, o que vai acontecer? Quando ele der o confirmar, eu vou baixar o estoque dessas bases lá. Então, meio que você consegue fazer esse controle das bases, tá? Diretamente aqui dentro do E-Trade. Só que vai ser um pouco manual essa parte aqui. Se a gente tivesse a conexão com o tintométrico, seria um pouco mais automatizado. Mas preste atenção. Eu já implantei sistemas tintométricos em algumas lojas de tintas que tinha conexão automática com o tintométrico. Depois de um tempo, eu conversei com o lojista e ele me falou assim, cara, não bate. Simplesmente você paga, sei lá, quase um salário lá de mensalidade para o sistema e a parada continua com erro do mesmo jeito, entendeu? Vai bater aproximado. Se você for lá conferir a quantidade de base que você tem, porque sempre tem essas perdas ali, né? O cara deixa umas gotas cair e tal, e aí no final ali acaba às vezes não batendo. Então, cara, é só uma estimativa, um controle ali para você ter uma noção. Então, entre você pagar uma fortuna para ter um controle tintométrico, como fazer esse controle manual, aí você tem que pôr na balança essa questão aí, entendeu? Às vezes, de repente, coloca um outro monitor, coloca o programa ali no canto e o E-Trade do outro lado para ficar mais fácil para ir lançando. Mas a pegada é mais ou menos essa daí, entendeu? Você vai lançar aqui, quando eu der o ok, se eu vendi 3 ali, ele vai multiplicar essa quantidade aí por 3, porque isso aqui é a fórmula para fazer um amarelo solar. Se eu fizer 3, ele vai multiplicar isso por 3, entendeu? Então, é bem nessa pegada, eu vou botar aqui que eu recebi em dinheiro e eu vou bater aqui, ó, a base, só para vocês poderem ver que ele já meio que baixou o meu estoque ali de bases, entendeu? Ficou negativo porque deu mais de 100 ali, né? Mas ele já meio que baixou ali o meu estoque de base e também das embalagens, né? Embalagem também deve ter baixado o estoque lá, o 97, que foi, a outra tá com 100 porque eu não vendi a outra ainda. Mas é mais ou menos nessa pegada aí, entendeu? Você meio que vai conseguir fazer esse controle do estoque, né? Baseado aqui nas suas fórmulas, né? E aí você vai pegar esse preço, né? Esse preço, o cálculo do preço, geralmente já vem no programa de tinta do cara, entendeu? Se não tem o preço vindo lá, é porque tem algum problema de configuração lá, mas geralmente eles já fornecem o cálculo do preço final já, entendeu? Isso aí já é fornecido pelas próprias lojas de tinta, que é o que vocês estão vendo aqui na tela. Exatamente essa informação que vocês estão vendo aqui é o que o operador vai estar vendo lá, tá bom? Tem alguns programas desses que eles conseguem imprimir essa fórmula aqui, tá? Eu não sei se esse da Sherwin Williams, essa etiqueta sai, enfim, se tem como colocar alguma coisa do tipo, mas tem alguns que saem essa impressão, então você pode ir lá geralmente esse ambiente da fabricação, ele é um pouco diferente do ambiente lá onde o cara está lançando, né? Que você pode também criar um pouco dessa ordem de produção, né? Porque o cara que vai fazer essa medição, ele pode entrar aqui e ir adicionando os caras que ele foi pesando, né? Tem uma forma dele meio que ir conferindo, né? Então, assim, é umas alternativas que a gente tem para poder trabalhar com essa questão do tintométrico e atender algumas lojas de tinta que exigem um pouco mais desse controle de estoque aí, beleza? Então, acho que é isso. Agradeço aí a Gildilene, que nos ensinou essa parte aí do tintométrico. Fica de dica aí para quem trabalha aí com loja de tinta ou, porventura, vem atender alguma loja de tinta no futuro, de ter essa opção de trabalhar com esse controle tintométrico das bases aí, tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.